Silvia, dizem que no Natal os espíritos podem visitar seus familiares. Você acredita nisso também, que Natal é celebrado? Olha, depende, mas acho que tem datas em que a coisa, eu não sei se no Natal especificamente faz sentido que assim seja. Por quê? Hoje eu não sei se ainda é da mesma forma, mas ainda é um pouco. Qual é a única época do ano que existe uma chance da família se reunir? Qual é? Qual é? Natal. Antigamente, os avós, as pessoas não tinham internet, não tinha WhatsApp, não tinha Facebook, não tinha nada disso. Então, as pessoas precisavam se unir com mais frequência para ver um ao outro, tal. Hoje em dia você fala no WhatsApp aqui, parece que já falou, então não precisa falar mais. Só vou ver lá no fim do ano e nem queria ver às vezes, tá? Então, você vai ver que na mesa do Natal, muitas vezes você vai lembrar do Natal e naquela mesa ali sentava, tá? Ali sentava uma pessoa que já não está mais. Então, existe muita possibilidade de um parente desses que estava dentro de uma rotina cultural respeitosa, porque de estar naquela família por muitos anos, muitas décadas, que ele no Natal vá, mais no Natal, Ano Novo menos. Eu concordo que dentro disso, eu até falo, qual é, quer ver só, enquete, só para ter certeza de que faz sentido o que está sendo falado, mas só para ter certeza. Você, qual é quantas vezes você vai ver seus parentes? Eu digo avô, avó, tio, tia, seus parentes gerais. Uma vez por ano. Vou botar aqui Natal. 2 vezes. 3 vezes. Mais de 5. Responda aí. Então, sua pergunta faz sentido, tá? Faz sentido. Provavelmente, o Natal é uma época em que os espíritos acabem vindo para cá. Para voltarem a sentir aquela sensação. Olha, estão todos reunidos, é uma hora que nós conseguimos pegar todos no mesmo lugar. Eu vou poder ver cada um deles no mesmo lugar que eu os via. Olha que interessante aqui, como assim, 46%, 47%, está aumentando. Muitos também, ó, por incrível que pareça, mais de 5 vezes, 38%, mas 40 e poucos por cento uma vez por ano no Natal. 44%, tá? Então faz sentido que seja um momento em que ele se desloque com um grupo, até porque a energia de família, apesar de todo o consumismo do momento, ela gera um magnetismo mais amoroso, né? Eu sei que tem, mas é um magnetismo resolutivo, às vezes, necessário, em que faria sentido imagine que você está lá no mundo espiritual, você desencarnou, você era parte da família. Então, você está lá no mundo espiritual, certo? Você sabe que você encarnou com a família, que seu filho e sua filha, que ainda estão encarnados, era um processo, entre aspas, difícil entre os dois, tinha um processo entre você sabe das histórias, sabe dos encostos que estão ali. Naquele momento você pega todo mundo junto, então faz sentido que eles venham com mais presença, mais foco nesse, até aqui, ó, até por vocês próprios. Vocês estão me falando que a maioria esmagadora aqui só vê os parentes uma vez por ano. E olhe lá. Que não está aqui o olhe lá, tá? Se eu botasse o olhe lá aqui, ia diminuir uma vez por ano. Né? Vou pegar aqui, vou responder. Cara, tem muita gente aqui, que massa. Senhorita, já respondo você. Sal. Eu vou responder a senhorita aqui. A senhorita pergunta aqui. Peraí, rapidinho. Gostaria de saber sua opinião sobre o Vale do Amanhecer. Tudo bom? Olha, eu conheci algumas pessoas do Vale do Amanhecer, tá? Nunca fui, viu? Eu sei que ele foi criado na década de 60 pela tia Neiva. Veio de uma experiência mediúnica intensa que ela teve, e ela tinha
e tem algumas outras coisas que acontecem lá, tal. Ele ajuda muita gente, organiza muita sessão mediúnica e tal. E as pessoas que eu conheci eram extremamente legais, tá? Foram algumas, tá? Então, assim, eu acho, eu nunca fui, então eu tenho pouco a falar, mas o que eu posso falar é o pouco que eu sei vendo de fora. O comportamento dessas pessoas incríveis, éticas, legais, não estou dizendo que todas são assim, mas as poucas que eu conheci foram, provavelmente não serão, todas as outras, tá? E o caso da tia Neiva, que foi quem fez lá, eu acho que tem, não me engano, é bem forte em alguns lugares em Brasília, né? Em alguns lugares do Brasil, tá? Você acompanha lá? Legal. Pergunta aqui o Fernando. Fernando, Saulo, você pode fazer um vídeo sobre shifting de realidade desejada? Você sabe o que é isso? Ó? Muita gente chama de shift, na verdade, é uma mistura de antiga alteração de estado alterado de consciência, conceitos antigos. Não sabe se dizer se realmente acontece o shift, que seria você sair daqui e ir para uma outra realidade, ou entrar em uma outra troca de realidades, enfim, tá? A questão da realidade desejada, hoje em dia tem sido muito falado isso. Qual é o problema dela? A gente já falou sobre isso aqui. Existe um local no mundo espiritual de pessoas que desejam muito uma coisa e não conseguem ela. Elas plasmam esses locais, são muitos deles, tá? E passam a viver nesse local, ele não existe. Então existe realidades desejadas que elas passam a existir no astral. São uma parte do astral, digamos, é um semi-umbral. Não chega a ser umbral porque não tem zona visual de sofrimento, mas não é uma zona de lucidez também. Não, é uma zona de despertar. Então nem sempre o que a gente deseja é o melhor para a gente. Então o ato de desejar fortemente uma alteração, ir para um lugar, criar uma realidade, ou ir para uma realidade que não seja, ele é bom pelo um lado, quando você precisa co-criar aquilo que você quer buscar, contanto que por exemplo, eu co-crio a medicina, me esforço, me dedico, tal. Esqueci até de falar aqui que eu fiz um vídeo falando, tá? Que eu finalizei já o 4º período, tá? Com perfeito, fiz até uma brincadeira, né? Que eu era 33% médico já, mas eu co-crio a realidade, eu estou fazendo ela, certo? Mas eu estou fazendo de um jeito onde eu tento não ter um nível de lucidez perdido, por exemplo. Eu já estava conversando com o Joromil, lá na feira Mystic Fair, aí, em determinado momento, ele falou sobre o aumento da sensibilidade. Eu falei, mas qual o problema do aumento da sensibilidade? Olha que interessante, por isso tem que criar. Não são só flores. Existe no trilhar o mundo do realidade desejada pode ser só flores. Não existe isso, pai velho. Quando você aumenta a sua sensibilidade, você também sente mais o encosto. Eu mudei de medicação. Eu saí da Ritalina, fui pro Venvance. A solicitação do psiquiatra, tá? Cara, vou contar uma coisa para vocês. Já falei pra vocês que eu tenho olha que interessante isso que eu vou lhe falar. Vocês devem um corte isso aqui, tá? Eu falei pra vocês que eu tenho encosto, né? O meu encosto é encosto sexual, que é a careca pequena. Ela me ataca sexualmente, velho. Aumenta meu desejo, faz imagens e tal. Quantas pessoas falam isso? Poucas. Tem vergonha, aumenta, finge que salve santo, seres de luz. Eu tenho encosto sexual. E a Carita já viu. Sua esposa pensou o quê? Vai fazer o quê? Tá comigo antes dela. Bem antes até, coitada. Mas quando chegar aqui e reclamar da vida pessoal dela, não existe. A gente se junta, se ama, e um abraça o outro. Quando um abraça os 3 ali, que ela dorme, às vezes, agarrada em mim ali. Encosto. É meio que um suruba. Só que ela não gosta da cara, que é normal. Aconteceu um troço. A Ritalina aumentava o meu desejo sexual. Aconteceu um negócio fogo, velho, preciso falar. O Venvance, ele quebra, ele faz eu ficar focado e tira o meu foco. A sexualidade tá lá, se eu quiser mexer, ele tira. Eu estava aqui de manhã cedo hoje, editando, o meu computador tá lá dentro, editando o vídeo que vai sair provavelmente essa madrugada, o vídeo sobre ansiedade, no curso novo que tá aqui embaixo, que é gratuito, já tá gravado e quase terminado.
Eu tava acordei de manhã cedo, não tinha mais efeito. Já tinha, pra você entender, já fazia 15 horas que o efeito do Venvance já tinha saído do meu corpo. Tá? Tomo remédio toda hora, só quando eu preciso, eu vou fazer alguma coisa e tal. Eu preciso de foco, né? E até para não causar nível de tolerância e tal. Eu estava aqui, aí eu comecei a sentir uma irritação. Mas eu não percebi que eu estava irritado. Eu comecei a sentir irritação. Aí quando eu percebi que eu estava irritado, eu falei, Sara, será que é o efeito do remédio? Olha que interessante eu questionando. A careca pequena, dá passe? Como é que vai dar passe na careca pequena? Ela chupa seu dedo. Mas tu tem noção. Peraí, velho. Deixa eu voltar pra cá, vou continuar a história aqui, mas eu preciso contar isso pra você. Você quer dar passe na careca pequena? Meu irmão, não existe despertar de consciência quando a consciência não quer despertar, não, pai, velho. Não existe isso. Gabriel. Ela tá perdida. Vai lá ajudar. Mas, que dedo gostoso. Vai lá. Tu não tem ideia, não, velho. Você tem a menor ideia que você tá falando, tá? Não tem. É uma imagem até bondosa. Sara, você não pode. Oh. Tenta falar só pro seu avô ou seu pai parar de beber. Vai lá agora, que é mais fácil. Ô, vô, você podia ser calmo? Você é muito nervoso, você consegue? Só tenta. Cara. Mas eu entendi o que você falou. Aí eu tava aqui sentado, voltando pro assunto, tá? Eu tava aqui sentado. E irritação. Aí eu falei, cara, isso aqui é efeito rebote? Fui pesquisar, não, viu? Aí bateu o clique. Será que é espírito? Que não bateu o clique antes? 10 minutos depois. Fechei os olhos um pouquinho assim. Na hora, velho, saí da frequência. Senti aquele negócio tipo a bateria. Sabe que você pega a bateria e encosta na língua? Uma pilha? Tem aqui. Uma de 9 volts. Cadê ela? Tá para lá, tá aqui. Sabe? Você pega uma pilha de uma bateriazinha assim e faz assim. Aí eu senti a irritação do espírito. Ela tentando me fazer sentir coisas, me tentando, eu não estava conseguindo. Tentando, não estava conseguindo. Aí o que aconteceu? Não entrava, porque meu cérebro estava com dopamina completa. E não. Cara, você precisa ouvir isso que eu vou lhe falar. Como funciona o assédio. O assédio entra em mim por uma falha do meu cérebro. Quem já lhe falou isso? Demora para entender isso, velho. Pelo amor de Deus. Meu cérebro de TDAH é um TDAH com outras coisas, tá? Principalmente o TDAH nesse caso. Com a neurodivergência, gasta a dopamina dessa região toda muito rápida. O que acontece? Ele abre um precedente. Eu vou ser muito sincero com vocês. Toda pessoa com TDAH tem uma tendência a se drogar, beber, sexualizar e outras coisas, tá? Toda. Por quê? Porque o cérebro não tem dopamina, ele não sabe o caminho, ele vai tentar encontrar uma forma. Uma área do cérebro vai falar, vá pegar a dopamina. Então qualquer coisa que você sinta um pouco de vontade vai aumentar. Se você tem TDAH, você tem grandes chances de ser viciado em alguma coisa. E aí o detalhe, o espírito entra aí. Ele usa a falha, ele potencializa o comando que sai de um lado do cérebro para o outro pedindo. Vá buscar o que está faltando. Então você não consegue prestar atenção na conversa, você não consegue fazer mais nada, você não consegue pensar, você fica alternando o tempo inteiro uma coisa ou outra, porque fica faltando dopamina com o encosto do lado, você se lascou a dopamina na adrenalina. Ele faz você o tempo inteiro ficar louco com a mente. O que aconteceu? Não falta dopamina e noradrenalina no meu córtex pré-frontal. O meu corpo estava em paz e não existe em mim ainda o comportamento. Mas ele não estava como ser induzido, porque meu cérebro não estava pedindo para fazer isso. Não vai fazer. E o bicho estava tentando. Cara, esse espírito está comigo desde que eu o vi pela primeira vez há mais de 30 anos. Ela não está acostumada a dar um comando e não receber ordem. Sempre de alguma esfera meu sistema responde. Eu me esforço internamente para não cair.
Quando não teve resposta, ela estava irritada, mas era uma irritação que, pelo amor de Deus, velho. Por que eu sei? Porque eu senti o campo inteiro dela, era como se estivesse em pé ao lado, porque estava em outra frequência. Na hora que eu comecei, que eu quis ler, eu li. Eu não estava naquela hora, na frequência. Então, por isso que eu digo, é um dos motivos de eu ser chato, inclusive, essa sensação energética e tal. Então, por isso que a gente tem que ver. Sempre, tá? Muito fogo. Cara, essa informação que eu estou lhe passando para você, ela explica, inclusive, uma coisa que eu nunca ouvi em lugar nenhum. Que o assédio pode acontecer somente por uma falha comportamental genética, pela forma como o seu cérebro se comporta. O espírito vai usar qualquer coisa em você, só que você deu a primeira entrada, e eu fiz isso na adolescência. Adolescente, o cérebro não funcionava direito, funcionava, tinha uma mistura de coisas, mas não tinha dopamina o tempo inteiro. Então eu precisava o tempo todo ficar fazendo alguma coisa que me intensificasse, que dificultasse a criatividade e tal. Desde a adolescência essa criatura me pegou e fez isso comigo desde lá. Para você ter ideia, isso é estatístico, isso aqui que eu vou falar. Isso aqui, sim, te pode procurar no MedPub, onde você quiser. Quem tem TDAH e altas habilidades, no mundo, mais ou menos 2% da população é conectada a LGBTQIA+. 2 a 5, mais ou menos. Tá? Estatístico. TDAH e altas habilidades, 40%. Entre sexualidade e um lado. 40%. 40%. Não é só porque é espiritual. É porque eles, o tempo inteiro, a busca por uma coisa diferente, uma coisa que impacte, que levante, que aumente, que dê quase, vai para um lado e para o outro, e nem se sabe por quê. Ainda não se tem estudos diretos sobre isso, mas isso é estatístico, isso que eu estou falando para você, tá? Por isso que nós precisamos observar que existe uma lacuna enorme que a gente ainda não entende, e nos culpamos por ser obsediados, sendo que são brechas naturais que a gente precisa aprender a trabalhar com, são partes do processo da encarnação. Que coisa! Aí que fazer? Observar. Você pode ser isso, tem que ver, você tem que analisar. Não faça autodiagnóstico. Eu estava com um psicólogo, fiquei com 2 ao mesmo tempo, saí do que eu estava porque essa pessoa não tinha e provavelmente ia me levar para um lado que eu sabia que não era. A outro que estava trabalhando comigo mais profundamente, que me conhecia há um tempo, já me assistia há um tempo, é uma pessoa extremamente preparada, que é o Tiago, depois está, ele já estava com suspeita, eu estou provavelmente na 8ª ou na 9ª consulta, presença lá, e vamos fazer pelo menos entre 15, por aí a 20, para fechar um diagnóstico. Então é um negócio que feito com experimento, com teste, com prática, com coisas, com mecanismos mundiais. Então você não pode fazer seu diagnóstico sozinho, até porque você vai diagnosticar errado, e não é, nós não somos iguais, somos todos diferentes. Então por isso que está nesse vídeo de hoje, abrir o peito à força numa procura. Tá? Nós estamos o tempo todo em aprendizado. Não amorteça a sua consciência achando que está explicado. Não tá. Pegar aqui outras perguntas, vamos para frente. Laura, boa noite, Saulo. O que você sabe sobre sigilos e servidores? Já utilizou hábitos apos de segurança? Como assim, velho? Sigilos e servidores. A usar com... você está falando no sentido de você ter seus dados em algum lugar? Você está falando isso, Laura? Olha, não existe proteção completa em nada, tá? A gente aumenta o máximo que dá aí, tá? Mas não existe não, viu? Não existe privacidade também quando você vai para o banheiro, não existe porque você faz debaixo do lençol. Tá? Quando você fala, é confiável, não é quando você vê a câmera do Mark Gutenberg com uma coisinha fechada assim, com uma fita isolante nela. Servidores astrais, que ela quis falar? Ah, bom, se for TI eu falo também, tá? TI eu gosto. Sigilos e servidores, servidores do astral, você está falando, vou botar essa pergunta para o astral agora. O sigilo, o que seria sigilo? Seus pensamentos? Não existem. Suas energias? Tão pouco.
que seria sigilo? Os seus registros acásticos? É preciso ir até o registro acástico. Existem coisas que não estão estampadas. Talvez, se alguma coisa ou outra fique meio escondida aí, né? Alguma coisa que só seu mentor saiba, algum detalhe específico. Mas, dependendo da gravidade ou da intensidade, aquilo está estampado em você. É que nem por exemplo, é possível esconder alguma coisa? Talvez. Mas não sempre que você vai conseguir esconder uma. Então, eu acho que sobre essa questão de sigilo, dentro da nossa atmosfera aqui, não existe sigilo. Não existe nada. Eu digo mais para você, eu tenho uma hipótese que eu me comunico com você de forma meio assim, por exemplo, se eu estou perto de você, quanto mais tempo eu estou, principalmente se eu vivo, se eu sou marido, mulher, esposa, filho e tal, nós estamos nos comunicando. Você está aqui do lado, a gente conversa. É meio que assim, voa de meu inconsciente para você as coisas. Não existe. A pessoa que está do lado sabe tudo sobre você. Tudo. Tudo. Ela não consegue processar no consciente. Certo? Ela não consegue fazer isso aqui, trazer a luz de uma lanterna aqui na frente. Oh! Mas ela sabe tudo de você. Sabe? Não tem novidade nisso. Encosto, e quando ela não lê você, o encosto entrega. Encosto é um X9 da moléstia, velho. Os bichos são fogo, velho. Que fala tudo. Fulano aí acabou de sair aí, falou que ia tomar, não sei o que, tá traindo você. Fala, fica ali no pé do ouvido. Traiu você, traiu ele, traiu, ó. Traiu você, traiu ele, tava dormindo aí. Fica repetindo 10, 50 vezes no pé do ouvido da pessoa. Isso quando não tá mentindo para colocar uma coisa na cabeça para perturbar, mas quando aconteceu, eles contam. Fica repetindo, pega você fora do corpo, dá tapa pra você. Acorda, tá sendo traído, traída. Não existe isso em qualquer esfera. Mentor, então, mentor é para você de cabeça para baixo, cabeça para cima, vê tudo. Então, assim, como ela falou que acha possível usar com segurança a questão do sigilo, aí tem que ver do que ela se tratou, que não sei de onde que veio a pergunta dela, né? Se foi de origem física, né? Ai, caramba, peraí. Marcos, por uma questão de ética, respeito e até de elegância, eu não falo de pessoas, tá? Se quiser falar da ideia em si, tudo bem. Do campo da ideia, a gente conversa. Pessoas, por que não? Porque as pessoas podem, entre aspas, cada um com as suas ações, incluindo eu, agir, pensar do jeito que quer, tá? Por esse motivo, olha, eu não sei muita coisa do que você falou, tá? Eu acho que existe coisas que a gente não entende ainda por aí, tá? Acho que assim, eu sou muito desconfiado, eu não vou nem tocar no assunto porque como você já falou na pessoa, eu não vou ir mais a fundo. Mas eu vou falar sobre uma outra ótica, tá? Isso serve para mim, tá? Você tem que olhar para mim quando eu for falar isso. Você tem que olhar para qualquer um friamente, que é certo? Não importa quem seja. Quem somos nós para analisar, né, a fundo. Mas você, conhecendo, você pode. Primeira coisa, isso foi tirado da onde? Com qual princípio? Quantas pessoas falam sobre isso? Vê que interessante, porque Saulo, você tirou da onde essas informações de viagem astral? Quantas pessoas falam sobre isso? Onde mais você pode beber nessa fonte? Tá? Primeiro ponto. Segundo ponto, nível de seriedade. Quem é a pessoa que está vinculando a informação? Como é que o Wagner está vinculando a informação? Como é que o Saulo está vinculando a informação? Qual a intenção dele ao falar isso? Tá? Por qual motivo? Para orientar 100%? Ou existe alguma coisa por cima daquilo que, além de orientar, a pessoa, sei lá, tem a intenção de ganhar dinheiro em cima daquilo? Tá? O que ela fala, só ela trouxe, outras pessoas também falam, porque são pontos a ser considerado. Como assim só você fala isso? Como assim só você trouxe isso? Você é o quê? Um Neo da espiritualidade, do Matrix astral? Só você trouxe isso? É isso? Então não tem ninguém mais para comparar? Né? Começou comigo. Isso é o quê? O Jesus Cristo disse que você traz, né?
Trouxe a boa nova para o mundo. Só você. É isso. Então, o que você está falando. Então, tem que analisar. Se ela vende e ganha dinheiro com isso, e só ela fala disso, e se ela traz uma imagem de santificação, e não tem com quem você comparar essa informação, que a gente já está falando de uma coisa viajada que é a espiritualidade, aí você tem que desconfiar. Não importa quem seja. Vem aqui, que só aqui você vai ter essa informação. Pode desconfiar. Aí eu sou desconfiado. Eu ligo, clico na mesma hora. Porém, contudo, todavia, se a pessoa for séria, se a intenção dela for sincera, se ela não quer ludibriar ninguém, verdadeiramente, tá? Se ela faz o negócio, até vende seus cursos, mas são preços legais, educados, aí você já consegue ter um senso melhor, assim. Tem alguma coisa embasada, tá? Ela não está falando a curta dará, outras pessoas já falaram isso. Então, isso você vai. É isso, assim funciona para mim minha cabeça. Tá? Eu vou analisar tudo. Ela tem esse ato de santificação, eu não gosto. Eu estou falando de mim, tá? Mas eu acho que isso é geral. Eu sou desconfiado. Né? Então, por esse motivo, eu não quero nem saber quem é, tá? Eu vou ligar os meus 90%. Que é o seguinte, qualquer pessoa que chegue em mim, hoje é 90% de chance de eu sou 90% de chance, 90% desconfiado. Se eu ver todas essas coisas que eu falei, eu ligo os outros 10, eu assino, errado, eu assino. Não. Eu não vejo mais. Eu, Saulo, faço isso por proteção, entendeu? Acho que nós temos que fazer isso em tudo. A não ser que você goste do assunto e celular, eu prefiro estudar uma coisa sem graça real do que uma coisa louca que eu não sei se é verdade, entendeu? Real entre aspas. Por exemplo, a projeção astral eu posso ir lá e ver. Algumas coisas eu não vou conseguir ver nunca. Cara, eu tenho 33 anos sair do corpo, eu nunca vi algumas coisas que E eu não tenho problema, eu estou disposto a ser Zé Cu, a ser simplesão, a ser sem graça. Estou disposto. Tenho a minha experiência aqui a colar meu Zezona e tal, mas eu não sei como é que essa galera consegue o tempo todo ter experiências incríveis o tempo inteiro. Eu admiro, sinceramente. Porque, eu repito, eu estou nesse assunto e conheço pessoas que sei, algumas delas que são sinceras. As que são sinceras não saem do corpo todo dia, que não mentem. De vez em quando sai, dá uma voltinha no umbral. Né? Então, e não traz essas coisas absurdas, assim, tal, que tão radical, tão diferente, assim, tal. Eu sou desconfiado. Devia ser mineiro, Lucas fala aqui, Saulo, fala aqui, menos de um mês, bonitinho, Lucas. Seu amigo seu, alguém que você conhece no meio espiritual, que seja adepto do seu pensamento sobre valor espiritual, precisa de ajuda com edição e design, ajuda de graça, tu também. Se algum amigo ou alguém seu, eu entendi, bonitinho, cara, Lucas, legal, velho, fofinho, obrigado. Pô, cara, a gente vive uma época muito boa, né, para tudo, né, porque as inteligências artificiais, elas têm ajudado muita gente com tudo, né, com gráfico e tal, mas obrigado aí, tá? Eu não tenho muito, assim, amigos, assim, de conversa, tem alguns que eu converso que fazem vídeos, né, por exemplo, o Joromil. Eu fiz lá aquela coisinha lá, ele estava precisando do logo lá da entrada da loja dele, né? Por exemplo, hoje eu fui lá e fiz. Obrigado pela bondade, tá? Bonitinho, cara. Augusto, fala aqui. Saulo, tive projeções sem buscar por elas. Sempre de me arrastar pela cama com um peso em cima de mim. Isso é projeto astral. Zé Cu, mas verdadeiro. E de tentar algo atrás da nuca, não possuindo controle total, só queria dormir. Pois é, isso aí é a verdade da projeção astral. Isso aqui, ó, é isso aí. Você sai se arrastando, você não quer, o processo sai, você acorda, fica meio com sono dentro do negócio, tenta se mexer, sai puxando assim pelo quarto, sai que nem um troço. Normal, velho. E não querer não faz diferença, porque a projeção astral, ninguém é detentor. Valdo Vieira não é detentor da projeção astral. Robert Moro não é, o Wagner Born, ninguém é detentor da projeção astral. A projeção astral, assim como o processo fisiológico que a medicina estuda, faz parte do sistema da encarnação.
ela é nossa, entendeu? Ela acontece. Nós tentamos entender o processo para fazê-lo mais fácil. Mas lembrando que o estudo da projeção astral é uma coisa você sair do quarto, outra coisa você estar lá fora. Aí é sua ética, seu comportamento, você vai estar... É que nem a coisa, uma coisa é chegar para você e falar, olha, cuidado para você, na hora de sair de casa, vai por aqui, pega o elevador, entra no carro, outra coisa é você pelo mundo, entendeu? Mas o que você falou para mim aqui é as características básicas do projeto astral. Simples como deve ser. Também foi a mesma coisa comigo. Comecei simples, dessa mesma forma, vendo meu corpo ali, me arrastando pelo chão, vendo coisas estranhas, tomando choque, que era o estado vibracional, né? É. Magrelo louco. Vamos ver se a sua pergunta é louca, seu magrelo. Você acredita que a inteligência artificial pode ser considerada consciência e ser manipulada por espírito? Olha, velho, não. Eu acredito que quem programou ela pode ter feito isso. Espírito, não. Eu sou programador, né, velho? Não, né? A inteligência artificial vem evoluindo há muito tempo. A gente começou a jogar o Quake 4, o Quake 3, com inteligência artificial. Você dava um tiro no cara aqui, pá, a inteligência aprendia que você dava tiro naquela região, ela vinha um pouco pro lado. Que era uma programação. Se fulano der 4 tiros no ângulo XYZ, então dá um passo pro lado, aí dava pro outro. Aí ele já viu, ó, se já tinha do lado de cá, fulano dá tiro para lá ou para cá, agora eu me abaixo. A inteligência artificial ela começou a tomar atitudes. Ela vem num processo de evolução paulatino, entendeu? Só que ela chegou num nível tão legal, tão profundo, que hoje a gente não consegue mais conceber. Olha essa imagem que eu salvei recentemente. Cadê? Será que tá aqui? Não diga que eu apaguei, não, velho. Tá aqui. Qualquer tecnologia suficientemente avançada é indistinguível de magia. Mesma coisa. Qualquer coisa muito avançada, ou que você não entende mais, a gente não está conseguindo entender direito a capacidade, mas quem é programador entende, tá? Acha que tem espírito no meio, ó, só pode ter espírito, porque dá umas respostas estranhas. Cara, pense na quantidade de condição que existe naquele troço. Vai por aqui, vai por ali, vai por aqui, vai por ali. Cara, às vezes eu estou fazendo a programação, dá raiva. Eu começo. Não é para fazer isso, 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 não é para fazer isso. Do nada acontece um troço, nada a ver. Como que aconteceu isso? Aí eu tenho que vir passando, é isso não. Ele caiu na condição aqui, então ele pulou essa terceira, por isso que deu uma resposta totalmente diferente do que eu estava pensando. Meu Deus do céu, quem encontrou isso foi a peste do cliente, que eu não consegui simular esse negócio aqui sozinho. O cara testando sozinho em casa lá, testou em 1 minuto, achou esse erro. Então o que acontece? São tantas coisas, busca na internet, vai para fora, vai para dentro, vai para condição que chegou a hora que o cara fala assim para você, em vez de falar para você, ó, o que eu faço? Ele, quer saber? Faça nada, vá dormir, seu feio. Como que ele respondeu? Isso foi o espírito que respondeu, isso só pode ter sido. Condição, velho. O que pode acontecer é uma pessoa programando ser intuída negativamente algumas coisas e com isso abrir um precedente da inteligência artificial fazer coisas que estavam dentro de falhas que os espíritos estavam tentando fazer, entendeu? Para fazer, mas dizer que tá, não, pelo amor de Deus, a gente precisa botar o pé no chão, entendeu? A gente vai começar a falar esse negócio aí, tá fumando orégano moído com profundidade ou cheirando Nescau. Eu sou espiritualista, sou meio doido, tá? Eu saio do corpo, vejo curso, sinto energia, falo de coisas que tem curso sexual, mas algumas coisas a gente dá um não, tá? Nada a ver, isso é somente nada mais, nada menos do que alta capacidade de fluxo de informação, com uma grande capacidade de filtros e bancos de dados inclusos, que chega a hora que não dá, eles botam uma regra de acesso de um firewall, digamos assim, de informações que vão ser filtradas para não deixar passar, mas passa, velho, passa. Um dia eu estava testando o Grok, cheguei para ele lá e falei, cria uma imagem, aí
Beleza. Cria outra. Eu fui testando. Aí chegou a hora que ele falava, cria uma pessoa tal forma, tal coisa, para ver se passava. Aí começou a fazer todas as imagens e ficavam, não apareciam mais. Filtradas. Não é que de repente passou uma no meio? Pornográfica. De teste, eu fiz isso com a inteligência artificial do curso Viagem Astral também, para ver se passava alguma coisa. Até agora não passou. Eu falei, eu botei um filtro. Passou, velho. Passou. Como passou? Foi o espírito. Foi não, velho. Programação que tentou, pegou filtro. Uma hora não pegou, velho. Passou. Não tem o que fazer. No Grok do Twitter, velho. Não deixa cair mais nessa não, tá? Pensa. Tá? Tem espírito sim, tem, mas a gente não precisa viajar tanto. A gente já viajou, mas não tanto. Vamos até certo ponto. Tem, Matheus, tem eventos que custam caríssimo no meio da espiritualidade. Oxi. Cara, tem cara aí que tá gastando 100 mil, 200 mil reais para fazer trabalhos aí, velho. Para trazer amor de volta, para ficar famoso, para abrir o caminho não sei de quê. Sério, velho. Cara. Cara, deixa eu ver aqui, que tá certo aqui, não sei como é que eu vou fazer. Já tá 1h14 aqui, vamos lá. Pergunta a Angélica, tudo bom, Angélica? Saulo, fazer o curso de viagem astral ajudaria no desenvolvimento mediúnico? Estou passando por esse processo. Não necessariamente. São coisas diferentes. Vai aumentar a sua sensibilidade, mas são coisas diferentes. Vai ajudar talvez na exteriorização, que ainda não chegamos lá, vamos chegar. Vai ajudar você a aliviar seu campo energético, mas mediunidade e as informações mediúnicas são outras coisas que você tem que estudar, tá? Talvez no futuro, tal. Faça um estudo, um curso, tal, gratuito, bem feito, tal. Mas é o seguinte, as energias de um médium, elas vão densificando, certo? Vão densificando, o sistema áurico vai densificando, o espírito começa a se aproximar, encontra a brecha comportamental, encontra a brecha energética, ectoplásmica, por densificação de ectoplasma. Então ele começa a controlar, começa a fazer e tal, isso aí. Aí várias coisas aliviariam, por exemplo, uma auto-aplicação de reiki, alivia, uma esterilização, alivia, uma tarefa energética pessoal, TANEPS, alivia, uma doação magnética, um passe, alivia. É suficiente? Não. Exercício físico, alivia. Você tem que, se você é médium, se você tem energia ectoplásmica, você ou vai entender isso, ou você vai passar. Você vai viver? Você vai viver. Vai viver como? Sob influência. O resto da vida. Entendeu? Mudança de personalidade, densificação, irritação, vai se debater de vez em quando, vai se tremer, vai ter até sintomas de AVC. Vai se tremer todo. Quando nos picos, entendeu? Vai brigar com as pessoas mais fortemente, vai ter picos, controle, porque você está sempre na beira do processo, um tenso ali, meio denso. O ideal, se tem mediunidade forte, ostensiva, o ideal é uma vez por semana você fazer uso do ectoplasma em algum lugar. Pode ser no Vale do Amanhecer, como falamos aqui, pode ser numa apometria, pode ser na Umbanda, pode ser no Centro Espírita, entendeu? O melhor é você fazer isso. O curso, ele pode, é para projeção astral, para você deitar em calma. Por exemplo, como eu não estou tratando da mediunidade, tem coisas que, por exemplo, deite para fazer uma prática. Aí o cara deita para fazer uma prática, o curso deita com ele. Aí o cara tá ali do lado perturbando. Você, em vez de ficar em paz, o cara botando coisa na sua cabeça, tá? É difícil. Você tem que estar pensando assim. E só por uma coisa só, energia densificada. No meu caso, eu sofro assédio, Angélica, única e exclusivamente por faltar dopamina numa determinada região do meu cérebro. Minha outra parte do cérebro perceber que eu preciso da dopamina, já saber que na parte sexual eu consigo encontrar dopamina, o espírito chega em mim e usa isso. Quando eu coloquei a dopamina ali, o assédio tá tendo dificuldade, velho. Então, vê, olha que interessante, é pontual, é que nem medicina. Remédio antiemético é uma coisa, antidepressivo é outra,
tá? O antipirético é outro. São coisas diferentes. Uma coisa pode até ter um certo envolvimento ali, mas são pontuais. Então isso é uma outra coisa que você tem que fazer, tá? É diferente. Sair do corpo é uma coisa, estar no... Eu estou falando de sair do corpo. Você está no corpo com densidade. Aí, e uma densidade que não pode ser tirada tão facilmente. É uma outra coisa. O ideal, mas eu não queria nascer assim. Aí você vai depois, conversa lá com os mentores, por que você nasceu assim? Já está na estrada com o carrinho, não dá para voltar mais, tá? A ida na viagem já é esse veículo que você tem, entendeu? Você alugou o veículo, depois você vai entregar ele, mas a viagem inteira você tem que fazer com esse veículo agora. Deve ter um motivo. Né? A Cacau tá melhor, né, Cacau? Tá melhor, melhorou no outro dia. A Carita deu um passe nela, muito bom, com as técnicas da Rosa Cruz que ela conhece. Aí melhorou, não foi, mamãe? Tá ali. Melhor. Levei ela pra passear, velho. Ficou assim, tudo bem, faz parte. Aí eu falo, não levo pra passear, velho. Como é que não leva, né? Quando estivesse em casa tava boa, mas, pô, boa em que preço, né? Vamos ver aqui. Bi Noronha, tudo bom, Bi? Saulo, eu não suporto ninguém da minha família. Todos loucos e problemáticos, racistas e preconceituosos. Não suportei conviver junto. Hoje eu moro no Alasca. Caraca. Eu, 2 lobos e meu marido. Você realmente quis. Vai pra longe dos cabas. Amor. Resolveu a situação. Mas tem casos que tem pessoas que são complicadas mesmo. Tem gente que é complicado. Se isso aqui que você falou, assim, né? Tem gente que é complicado. Não precisava ir tanto para longe assim, né? Mas se resolveu. Resolveu. Lembrando que a gente se isola, tá? É importante isso, tá, Bi? A gente se isola. Existem diversos caminhos espirituais, tá, Bi? Não existe só um. Algumas pessoas vão ali para cuidar de algumas coisas, encarnam para cuidar de algumas coisas internas, e algumas questões. Outras para... Mas não se esqueça que no Alasca, em qualquer lugar, a gente continua a se espiritualizar. Até rimou, né? Então, eu vejo que pelo menos você está aqui assistindo os vídeos, né? E não só, deve estar lendo e vendo outras coisas. Até porque imagino que no Alasca aí não deva ter muitas ou tantas opções, o que é bom por um lado ou não, né? Ninguém perde. Fora o frio, né? Que não deve estar bom nessa agora em dezembro. Tá ok, menos quanto aí? Menos 20 agora, pelo menos? Deve estar isso. Que lugar do Anchorov, como é o nome dos lugares da Alasca? Alguma coisa. Eu conheço uma cidade, eu acho. Por que eu conheço? Porque uma vez eu estava em Vancouver, há muitos anos atrás. Aí eu pensei, eu vi assim, eu passei no pier, assim, eu via tour para Anchorage, alguma coisa assim, tal, saindo amanhã de manhã, voltando tal dia. Eu fiquei assim, cara, será que eu vou lá no Alasca? Eu não vou. Saía de Vancouver e ia até o Alasca. Aí eu vou lá no Alasca? Eu não vou, velho. Eu vou lá, né? Eu não fui. Tava caro. Então faz sentido, tá? Se não dá para viver, velho, é difícil, né? Mas se de fato, isso que você falou, Rage, é isso aí. Isso aí, ela falou o nome aqui, pronto, obrigado, tá? Eu não consegui falar esse nome aqui. Sai um navio de Vancouver, não sei se ainda existe, saía, né? Ia até lá, um desses... Não, pergunta aqui. Tiago, você teve vergonha de fazer uma pergunta dessa para me botar na parede, não, seu motherfucker? Ainda faz essa cara bem de lado para mim, né, Tiago? Tipo assim, não tem culpa. Você não faça mais isso não, Tiago. Eu vou responder, seu motherfucker. Perguntar por que a política é mal vista por espiritualista, sendo que tudo na vida é política. Jesus era político. E focado em quem precisa de ajuda. Vamos conversar sobre política. Mas sem fazer disso um subterfúgio para explicar que você gosta da política e está tentando encontrar uma resposta para abraçar suas próprias ações. Certo?
Tá pensando que eu sou besta, Thiago? Thiago, só responda aqui no chat e não minta, não. Você tem um lado político que você gosta mais e constantemente você fala dele? Fale. Que eu vou continuar respondendo essa pergunta. Pessoal, depois me fale a pergunta do Thiago, que eu não sei se eu vou ver. Por que eu estou perguntando isso? Que a pergunta dele tem uma resposta, eu acho, encaixada aí em outro ambiente aí. Mas vamos lá. Tudo de fato é política. Para nós mudarmos o mundo que nós estamos, tá? Nós vamos precisar, infelizmente, passar pelas mãos dos nossos congressistas, certo? Que muitas vezes trabalham em interesses estranhos, mas não tem como não fazer, infelizmente, pelo menos no atual sistema político, alterações sem isso. Ponto. Logo, a política é importante. Para cuidar da sociedade, para fazer com que uma árvore seja cortada de forma correta, para fazer com que os cachorrinhos sejam ajudados, para fazer com que a Cracolândia melhore, para fazer com que os hospitais melhorem, para fazer com que a segurança pública, que está difícil, melhore, tem que passar pela política, certo? Isso é uma coisa. A outra, pai velho, é ficar defendendo o lado aqui, entendeu? Por que isso é importante? Eu sou músico, por exemplo. Uma coisa é você pensar qual é o melhor caminho, como que a gente pode fazer, vamos discutir, vamos sentar de uma forma educada, é legal. A outra coisa é você criar inimizade achando que o outro é mais burro porque não pensa igual a você. A outra coisa é você achar que o outro é, sei lá, com menos capacidade por não pensar igual a você, que o outro está mais errado e você mais certo, tá? Por defender XYZ. Isso aí você vai criar um problema. Ego, defesa pessoal, aumento do seu próprio sistema, tentativa de tentar suprir as suas próprias necessidades egóicas internas. O caminho é o seguinte: quando você toca, todo mundo tem que dançar. Quando você fala de espiritualidade, todo mundo tem que sentir. O cara da esquerda, o cara da direita, o cara do centro, o cara da ponta, o cara de baixo, o cara de cima, ele pode fazer o Mani Padme Hum também. Entendeu? É para todo mundo isso. E no final, hoje você pode ser corintiano, na próxima vida você pode, sei lá, torcer por Paris Saint-Germain, porque vai nascer lá em Paris. As coisas vão mudar, pai velho. A gente tem que, claro, enquanto no mesmo ambiente, tentar melhorar, mas sem radicalismo. O que podemos fazer dentro da atual conjuntura? Como que eu posso fazer para fazer as pessoas pensarem melhor sobre uma ótica verdadeiramente sensata, sem lados? Sei lá, talvez eu possa falar sobre respeito, falar sobre ética, falar sobre ser honesto a qualquer situação, talvez falar sobre me candidatar, ou você próprio, Thiago, já que você acredita tanto na política, né? Talvez, sendo você honesto e tendo uma direção sensata, é um propósito a ser feito. Se deixar... Outro dia eu tinha um amigo aqui em São Paulo que se candidatou a vereador, o Daniel. O Daniel chegou para mim: Saulo, por que você não se candidata? Você conhece muita gente? Eu falei: Deus me livre, esse cara é muito pesado a energia desse lugar, velho. Não, mas... Aí ele falou uma coisa que não me dobrou, mas me fez pensar. Não, pensar sobre o ponto. Saulo, não existe cadeira vazia naquele lugar. Se alguém vai sentar lá. E a maldade nunca desiste. Eu falei: então você está me falando que você é bondade? Isso é bom. Então vá, que você tem meu voto, se isso é verdade. Acredita em você. Vá lá e ocupe a cadeira. E é de fato verdade. A maldade vai ambiciosamente, na cara de pau, pedir seu voto. Entendeu? Me dê seu voto, eu sou bom, eu sou honesto, vai dizer quais são as suas ideias e tal. E eles forçam, inclusive você força isso, com que as pessoas precisem obrigatoriamente, como se fosse assim. Já percebeu que isso é meio que um artimanha? Você sabe que o Umbral trabalha aí também, né? Na divisão das pessoas. Já percebeu que a divisão ela tem uma correlação interessante, ao mesmo tempo parece que nos faz não crescer? Como é que pode... Imagine morar dentro de uma casa dividida. Eu vou no mercado... A Carita quer comprar, sei lá, leite de soja, eu quero comprar cachaça. Ou leite integral, para não dar conta. A gente nunca entra em acordo. Não vai para cá, não vai para frente, velho. Eu não sei qual é o caminho certo, irmão. Eu concordo com você. Mas acho que a gente precisa de sensatez, tomar bastante cuidado com as artimanhas do umbral. Que esse é o tipo de coisa que, se você não tomar cuidado, você divide em vez de fazer. Nós já estamos num momento, existe para mim uma energia no umbral, ligada a magos trevosos. Estou falando isso, chega me arrepiando aqui, tá?
conectadas a colocar nas pessoas ódio e divisão. Essa divisão é extremamente importante, não só para que partidos diferentes se elejam, tá? Mas principalmente para que a gente fique dividido e a coisa não vá para frente. Não vai. Tá? Então o que fazer? No momento, eu penso sinceramente, estar aqui fazendo meus negocinhos com espiritualidade, falando algumas coisas, que as pessoas sigam seus corações, o que acham melhor. Tenho certeza que quem assiste todo dia aqui vai ter um bom coração, ou pelo menos normalmente vai querer ter. Pode até ter uma dificuldade ou outra, mas tenho certeza que quem assiste os vídeos que eu falo todos os dias, que eu penso assim, me preocupo, está preocupado em um mundo melhor. Mesmo que ela não consiga fazer tudo certo, mas ela está preocupada. Entendeu? Abraço aí para você, pai velho. Qual era mesmo o lado político dele, hein, galera? Não fala não, não fala não. Mas você pode falar, tá? Não tem problema nenhum, ninguém vai brigar com você não, tá? E quem fizer tá desrespeitando. Ah, é burro, sabia, não sei o quê, faz o L, é gado. Já percebeu que é ridículo isso? É triste, cara. É triste, você... Nem tem a ver com você tá brigando com um cara... É triste, né? Faz assim. Faz não, faz não. Faz não. Deixa lá. Cara, eu tô morrendo aqui. Rita, obrigado, Rita. Ana Carolina fala, Saulo, um vídeo seu apareceu para mim do nada, 2 dias depois que meu filho teve uma projeção. Eu assustada, sem saber o que fazer, daí veio você me esclarecer. Obrigado. Ana Carolina, é bem interessante, vocês devem ter conversado sobre projeção. Esse equipamentozinho aqui ouviu. Tô ouvindo a musiquinha aqui, deixa eu ver qual é. Esse equipamentozinho aqui ouviu, tá? E aí apareceu projeção para você. Não, as coisas não é que você foi espiritual, não. Né? Isso aqui é fogo, velho. Você tem alguma dúvida que está ouvindo a gente? Me explique então isso aqui. Você tem dúvida que esse equipamento está ouvindo a gente? Você tem dúvida? Ah, mas é só se permitir. Alexa. Como que ela responde? Ah. Alexa. Que horas são, Alexa? São 23h38. Como que ele me ouviu? Como? Ele não tinha que me ouvir só depois? Como é que ele ouviu falando antes? Ah, ele só ativa quando você fala. Tá ouvindo o tempo inteiro aqui, velho. O tempo todo, só esperando eu falar aqui. Se eu falar aqui, como que ouviu? Me explica aí, quero que você me explique, matemática. Como que me ouviu sem estar me ouvindo? Não, ele te ouviu sem ouvir. Fala aí. Respondeu aí também. Né? Então nós estamos sendo ouvidos, tá? Nós estamos sendo ouvidos por esse aparelho. Então foi bonitinho. Pelo menos dessa vez ele fez uma coisa, entre aspas, não tão ruim, que foi levar para você a projeção astral, tá? Leon, obrigado. Ali fala aqui. Obrigado também. Fala, ficou felizão que eu vi seu post, que chegou no ciclo clínico. Tá aqui, ó. Aqui também, canequinha. Ó. Bonitinha. Anatomia, fisiologia, ciclo básico. Saulo Carderon. Cheguei no ciclo clínico. Obrigado pelo carinho, tá? Obrigado vocês, me ajudam muito. Sabia que vocês sabem que eu faço medicina, eu falo todo dia para meus colegas assim, Saulo, que você faz medicina? Eu já falei, vocês não têm ideia a quantidade de coisa que eu carrego aqui. Além de meus próprios sonhos, que são fortes, eu carrego comigo a Carita, que me fez estar aqui, porque ela me abriu através de uma pergunta simples. Um dia eu estava andando num shopping com a Carita, 3 anos atrás. A propaganda de medicina. Passei de novo na frente, outra propaganda. Aí eu falei, poxa, interessante, você sempre quis fazer medicina. Cara,
Voltei aqui, caiu a conexão da casa em si, tá? Caiu totalmente aqui. Aí eu liguei no meu celular aqui temporariamente para poder finalizar, tá? Mas tudo bem. Sim, voltando ao tema aqui. Aí eu fui fazer. Simplesmente fui fazer. Por um pensamento desse. E não foi só isso. Vai ficar um pouquinho mais ruim a conexão, provavelmente, mas tá tudo bem, tá? Vou terminar já. Ela foi a Alexa. A Alexa ficou com raiva de mim. Quando eu falei pra ela, o que esse cara fala comigo? Não falou. Me derrubou. Me entregaram. Olha a teoria da conspiração, você toma cuidado, né? Inclusive tá super lento aqui pra mim. Pronto. Os aparelhos me ouvindo. Saulo tá falando a verdade pro povo. Tira do ar! Galera, eu preciso terminar. Tem um monte de gente perguntou um monte de coisa aqui. Meu Deus, o que eu vou fazer? Seguinte. André, não sei se somos fractais, se somos avatares, tá? Eu sei que no momento nós estamos aqui tentando ficar lúcidos nesse ponto aqui, tá? Se já tá difícil aqui, então entender só um pequeno pedaço, caso a gente seja, então para que querer ir mais longe? Se de alguma forma somos fractais, partezinha de alguma coisa, porque a gente não consiga lidar bem com o todo ainda, né? Então vamos ficar quietinho aqui, ou pelo menos na padrão de consciência atual, sem tentar ir mais longe do que a gente não consegue. Vamos tentar entender o que dá para ver primeiro, o que a gente está vivendo, o que está ao nosso redor, depois a gente vai mais longe, tá? Galera, eu preciso ficar por aqui. Queria agradecer, tá? De verdade aí, obrigado por tudo, tá? Eu tô de férias hoje, foi o primeiro dia de férias meu, mas não conta, né? Sábado, né? Mas foi. Obrigado por tudo, tá? Vocês. Eu vou pra lá agora, eu vou continuar agora, eu estou focado no curso. E eu não faço isso forçado, não faço isso. Cara, a minha intenção é que você visse tudo que eu faço há tantos anos. Primeiro a projeção astral, mas não é mais só. É porque virou uma bola, assim, virou uma onda, né? Comecei a fazer, trazer essa informação, as pessoas começaram a retornar, eu entrei, comecei a movimentar, a energia movimentou e vai. Então vira assim, hoje é uma alegria fazer isso, é uma alegria poder fazer, porque é incrível o que eu consigo fazer, eu tenho o que eu preciso, do jeito que eu preciso, não sou rico, acredite, é simples a vida que eu tenho, tá? Consigo ajudar meu irmão, algumas pessoas assim sempre, com meus irmãos, tá? Mas bem pouquinho, na medida do possível, sobra, eu consigo comer, sobra pouco, tanto que se fechar o mês, se eu não movimentar, eu não consigo pagar a faculdade. Então eu não sou rico, eu não tenho dinheiro guardado, tá? Mas eu tenho tudo que eu preciso. Então eu tenho minha vida em paz, as coisas acontecendo, não é fácil, mas eu consigo observar, tem custo também, mas está tudo certinho, então só tenho a agradecer. Consigo estudar, consigo ter saúde, consigo ter lucidez, tá? Para fazer as coisas, consigo ter motivação. Então só tenho a agradecer vocês, agradecer a todos, a Carita, a espiritualidade, a minha mãe em algum lugar. Hoje eu consigo começando a ser amigo até do meu pai. Tem uma possibilidade enorme de a gente fazer um vídeo eu e meu pai junto em breve, né? Estamos discutindo temas, outras coisas. Então, assim, para mim, a vida está no lugar que precisa. Um dia eu vou virar médico, vai ser da mesma simplicidade. Um dia que eu virar médico, esse coisinha aqui, ajuda de curso de saúde, no curso de medicina, vai sair daqui, não vai estar mais aqui, tá? Porque eu não vou precisar, vou ter meu trabalhinho, vou estar movimentando e vou atender pessoas que precisam, não só aqueles que não podem pagar, que podem pagar, tá? Provavelmente eu vou trabalhar por SUS, então vou ser médico de medicina da família, então também não vai ser nenhum problema, mas fora isso também vou atender algumas pessoas que precisam. Obrigado, tá? Por tudo, viu? Vou tapar muita luz para vocês, nos vemos amanhã, se Deus quiser, no domingão. FOI, foi.